10. O Código Imortal. 1. Deus. A essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo emana, sustenta e destina através de leis eternas, perfeitas e imutáveis, e que está acima de religiões, filosofias, seitas, instituições ou estatutos humanos quaisquer. Sendo Espírito e verdade, assim quer que seus filhos venham a ser, e lhes concita seguirem o caminho da verdade, do amor e da virtude, já que é blasfêmia supor seja a sua divina justiça objeto de traficâncias religiosistas. 2. Criação. Tudo quanto existe, espiritual e material, que enche em movimento o universo infinito, de que todos são parte e relação. Em nada depende dos homens, suas crenças ou descrenças, porquanto aquilo que é por Deus não precisa de advocacias ou apadrinhamentos humanos. 3. Movimento. Os mundos e os intermundos movimentam-se. O macro e o microcosmo são forçados a movimentar-se para que os santos desígnios de Deus sejam atingidos, queiram ou não, gostem ou não os pernosticismos humanos, crédulos ou incrédulos. 4. Imortalidade. Em Deus e suas manifestações nada morre, consintam ou não os bestuntos humanos religiosistas ou não. 5. Evolução. O processo evolutivo a que tudo e todos estão sujeitos, porque nada há na criação sem objetivo, saibam ou não os homens. 6. Responsabilidade. Ela cresce com o conhecimento de causa dos espíritos, não havendo artimanhas ou ginásticas religiosas que possam neutralizá-las. 7. Reencarnação. A válvula redentora e evolutiva dos espíritos, que tem, por determinação divina, curso forçado, gostem ou não, os preconceitos estultos de todos os escravos de fanatismos sectários. 8. Revelação. Os espíritos sempre se comunicaram, e isso para divertir, ilustrar e consolar os encarnados. Até Jesus Cristo, o ministério do Consolador teve caráter esotérico, e Jesus pagou com a vida aquela revelação ostensiva de que o livro dos Atos trata, nos capítulos 1, 2, 4, 7, 10 e 19. E é bom lembrar que os comercialismos clericais sempre condenaram a revelação para com isso manterem a humanidade ignorante, a fim de, com astúcia, explorá-la à vontade, metendo-se em tudo, passando por autoridade, mas nunca provando coisa alguma das fanfarronadas que impingem aos simplórios. 9. A habitação cósmica. A herança de todos os filhos de Deus, que nada deve a manobrismos religiosistas. 10. Sagrada finalidade. O grau crístico ou de unidade vibratória com o Pai Divino, ou essência divina onipresente, e que se consegue por evolução, vivendo a verdade, o amor e a virtude. Só aos simplórios é cabível pensar que salamaleques idólatras ou adulações religiosistas possam valer por medidas libertadoras, pois a libertação é uma questão de crescimento consciencial e não de ginásticas vendidas por homens fantasiados de ministros de Deus. 11. Os 10 mandamentos. O código de conduta jamais derrogável, contra quem se hão de rebentar todas as artimanhas, religiosistas ou não, porque não manda ter religião alguma, senão observar a moral, o amor, a revelação, a sabedoria e a virtude,
que pairam acima de todas as traficâncias humanas, crédulas ou incrédulas. Por causa da lei é que Jesus manda procurar a verdade e não religiões. 12. O Cristo, síntese da origem divina, do processo evolutivo, da sagrada finalidade, da generalização da revelação e da ressurreição final dos espíritos. É um modelo divino ofertado pelo Criador e deve ser imitado por evolução, pairando acima de manobrismos religiosistas quaisquer. Fora da verdade, do amor e da virtude, ninguém o igualará, ainda que compre todas as adulações e malícias idólatras que os fanatismos religiosistas vendem aos simplórios. 13. A verdade que livra é a verdade vertical de Deus e não a verdade horizontal dos homens. A lei e o Cristo, as duas testemunhas fiéis e verdadeiras de que trata o Apocalipse, ensinam a realidade pura, fora de manobrismos religiosistas, porque concitam a prática de obras sociais corretas que, vistas por Deus em secreto, terão perfeita retribuição. 14. A autoridade doutrinária. Pertence à moral, ao amor, à revelação, à sabedoria e à virtude. Estando errados aqueles que inventam instituições ou estatutos humanos, querendo com eles fazer cabides para manobrismos, através dos quais aplicam orgulhos, vaidades, egoísmos e outros infelizes defeitos humanos. 15. Amai-vos uns aos outros. Como a parte de Deus é eterna, perfeita e imutável, que os homens realizem o que lhes compete. Como o amor vertical representa todos os valores positivos, Jesus resumiu nele os deveres gerais. Não tem feição religiosa ou sectária qualquer, porque o amor vertical está acima de tribofes e maquinações. 16. Religião. É o cultivo da moral, do amor, da revelação, da sabedoria e da virtude. Quem estiver fora disto, está fora do reino de Deus. 17. Reino de Deus. Cada qual o tem em si, porque é um Cristo em elaboração. É uma consciência que deve expandir-se à custa de crescer em verdade, amor e virtude. Fora disso, caudais de idolatrias podem ser praticadas que de nada valerão. 18. Espiritismo. Elias começou a restauração como João Hus e não a terminou como Kardec. De qualquer forma, não fabricou nem está fabricando verdades doutrinárias. A ordem de Jesus foi para restaurar, consolidar e estender sobre a terra a excelsa doutrina, da qual ele se disse humilde transmissor. E as profecias estão tendo cumprimento, queiram ou não as religiões ou sectarismos humanos. Quem ler o livro dos Atos saberá o que Roma corrompeu e o que devia ser reposto no lugar. Todavia, não confundir a doutrina com os homens. 19. A volta de Jesus Cristo. Seria, é e será sobre as nuvens do céu, que é a linguagem simbólica do Consolador ou da mensageria divina, a quem cumpre advertir, ilustrar e consolar os encarnados. Vide o livro A Volta de Jesus Cristo, pois contém ensinos para todos os praticantes do batismo de Espírito, a graça generalizada por ele no Pentecostes. 20. Justiça divina. Infeliz daquele em que ela não encontrar verdade, amor e virtude, porque ainda que esteja forro de títulos comprados aos religiosismos do mundo, irá parar nos lugares de pranto e ranger de dentes. 21. O código imortal.
É o extrato de todas as iniciações ou revelações e, portanto, acima de religiões e sectarismos quaisquer. Suas verdades fundamentais em nada dependem de crenças humanas, porém apontam como bem-aventurados todos aqueles filhos de Deus que passarem o seu conhecimento aos seus irmãos, para que se libertem do jugo dos religiosismos, que tanto têm dividido os homens entre si. 22. Unificação. Será realizada pelo conhecimento da verdade no íntimo de cada filho de Deus e não no seio dos conchavismos religiosos. Também nunca será uma questão de instituições ou estatutos humanos, pois aquilo que é feito e visto pelos homens de um modo é visto e julgado pela justiça divina de modo muito diferente. A cada um cumpre dar dignos frutos pelo exemplo, para a realização do reino de Deus em si próprio, que é como ser um bom guia para os seus irmãos menores em evolução. Fora disso, orgulhos e vaidades imperam. 23. Síntese. Quem não conhece as verdades fundamentais ou imortais que este código encerra, ainda que pense conhecer muito, nada de verdadeiramente importante conhecerá. E como a verdade não precisa de advocacias e de apadrinhamentos humanos, este código fará o seu serviço e triunfará, queiram ou não os sectarismos humanos, modernos ou antigos, mais ou menos fantasiados. Assim proclama o Espírito da Verdade no dealbar da era cósmica, para tornar cada filho de Deus um ser livre perante as leis que regem a criação do mesmo Deus. E o Cristo acena com a bandeira branca, em cujo centro está escrito amor. E assim é para que esteja acima de fronteiras e barreiras humanas, para os confins dos tempos, até que a humanidade penetre de todo na Jerusalém celestial. 24. Em essência, o Espírito é da divina essência que Deus é e deve desabrochar as virtudes divinas que contém em estado potencial. Sem verdade e sem amor, ninguém o fará. 25. Através da lei moral e do Cristo modelo, Deus entregou a seus filhos as supremas mensagens. Representam a verdade e o amor, que jamais terão fim.